As sereias, assim como a maioria das lendas existentes, tem como um fundo uma lógica de que a natureza ou as criaturas da natureza, enfim, elas podem ser um pouco maldosas dependendo do que você fizer. E não existe muito um consenso sobre como as sereias se tornaram criaturas maldosas, porque é assim que você vê elas nas maiorias das lendas, mas a ideia é que, enfim, a natureza ela é selvagem, ela é ligeiramente perversa e ela pode sim, em determinado momento, dependendo do que você fizer, se vingar se você não tomar cuidado. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos aí dar sequência aos vídeos falando sobre criaturas mágicas, hoje falando especialmente sobre as sereias, que são aí criaturas que estão aí nas lendas há muitos e muitos anos e você encontra aí mais próximas do que a gente conhece ou menos próximas, desde os tempos mais remotos, tendo aí relatos sobre a existência ou sobre pessoas que morreram por conta de sereias, enfim, inclusive aí esses tempos aí foi lançado um fake, né? Na verdade, não era verdadeiro, mas um documentário falando sobre sereias, enfim, se elas existiam, se elas não existiram. No final foi provado que era tudo uma grande brincadeira, mas as pessoas acreditaram, o que só mostra como essa criatura mágica tem aí um poder muito grande aí sobre as pessoas e sobre o imaginário de uma forma geral, mas basicamente as lendas sobre sereias, sobre essas mulheres com metade do seu corpo de peixe e metade do corpo de belas mulheres com lindas vozes, nasceram ali para os lados da Europa, como é a maioria aí das histórias e das lendas, apesar de ter sereias em praticamente todo mundo e lendas e histórias, enfim, retratando as sereias em todo o globo. As sereias eram justificadas, por assim dizer, como coisas que aconteciam no mar. Às vezes as pessoas iam no mar e elas não voltavam, ou enfim, acontecia alguma coisa relacionada a águas, a mar, a lagos, enfim. E como as pessoas não tinham como explicar, como quase tudo antigamente, elas explicavam como sendo obras maléficas de uma sereia, ou de, enfim, essa criatura marítima cruel que matava os homens afogados, que trazia eles até elas por meio de canções que os hipnotizavam, enfim, as sereias estão aí há muito tempo, das mais diversas formas no imaginário, normalmente descritas como lindas e belas mulheres aí que levam aí os homens à loucura. Com metade do corpo de peixe, existem algumas variações, inclusive nas lendas gregas existem as sereias e existem as sirenas, alguma coisa assim, que seriam mulheres com o corpo metade de pássaro e metade de mulher mesmo, e elas são bem parecidas aí com as sirenas. O que elas fazem normalmente são criaturas que levam os homens à perdição, enfim, que encantam e hipnotizam os homens e depois matam eles. Normalmente elas são criaturas bem vingativas, bem cruéis e bem selvagens aí, e que não têm aí nenhum objetivo nobre, mas que são ali listadas na maioria das histórias como sendo criaturas selvagens mesmo e que, enfim, agem de acordo com o seu instinto, sem ter ali muitos traços humanos. As sereias, como a gente conhece as sereias como elas são vistas hoje em dia, elas estão bem ligadas às histórias que foram passadas de pai para filhos, normalmente oralmente, e ali as histórias que foram reunidas ali no imaginário coletivo para dar uma lição de moral, sempre dizendo, teoricamente, que os lagos, os rios, os mares, enfim,
eles eram perigosos e que as pessoas deveriam tomar muito cuidado, porque vai que uma sereia resolve te pegar, não é mesmo? Algumas lendas, algumas histórias, filmes e séries, enfim, colocam as sereias como criaturas que são capazes de dominar a água, seja por poderes dados, ou seja por poderes adquiridos, ou simplesmente porque elas viveram a vida inteira ali na água, enfim, a água responde a elas porque é parte de quem elas são. As sereias têm um certo poder ali sobre a água, ou enfim, de acordo com a água, dependendo aí da história do filme, da série que você esteja vendo, existe muito a ser discutido sobre isso, porque existem poucas fontes que realmente dizem, né, o que as sereias realmente são, se elas são entidades do mar, se elas são deusas, se elas são divindades, se elas são só criaturas como peixes, se elas são híbridas, se elas são uma mistura, enfim, não fica muito claro de onde elas veio, para onde elas vão, então dependendo da lenda que você pegar, vai ter uma justificativa diferente para a existência das sereias, né, enfim, mas elas são ligadas à água. Normalmente elas são criaturas muito belas e descritas como egoístas, que só se importam com a beleza, enfim, que só se importam com elas mesmas e que normalmente levam os homens a se matarem. Você nunca viu uma história de uma mulher se matando por causa de uma sereia ou de um tritão que seja, que é o masculino da sereia. Então isso diz muito sobre as histórias, não é mesmo? Sobre o que essas histórias acarretam. Existem algumas lendas aí, alguns filmes que abordam elas como só criaturas selvagens, algumas que abordam elas como sendo mais ou menos humanos, mas com uma vivência completamente diferente, enfim. Mas o que importa é que as sereias estão aí no consciente coletivo, tendo aí milhares de histórias, milhares de origem, inclusive no folclore brasileiro aborda as sereias, na verdade a sereia, né, sendo a Yara ou a mãe d'água que seja, como uma grande guerreira que existiu ali, enfim, muito tempo atrás, e ela era muito invejada pelos irmãos. Os irmãos tentaram matá-la, ela se defendeu, e por se defender e matar os irmãos, ela foi punida e jogada ali nas águas do rio Amazonas. Os peixes, tendo dó ali dela, enfim, se compadecendo da história dela, enfim, não explica muito bem por que eles fizeram isso, mas eles acabaram transformando ela em uma híbrida, tendo metade do seu corpo de mulher e metade do seu corpo de peixe, e ficando, sabe-se lá Deus por quê, não é? Incumbida de matar homens que ficam ali à margem dos lagos, dos rios, enfim, do Amazonas. Não explica muito bem por que a sereia faz isso, mas enfim, elas fazem. E na metade das lendas que vocês acham aí, fala sobre isso, enfim, não explica por quê. E eu procurei, mas não achei em nenhum lugar o motivo disso. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Mas nas lendas russas, deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Nas lendas russas existem as russalkas, a russalka, ou enfim, whatever, que são mulheres que morrem ali na água mesmo, normalmente ali de uma forma antinatural, e que voltam aí como sereias, né, como essas russalkas, que são sereias, e elas se vingam de todo e qualquer homem que cruzar o seu caminho. Faz sentido, mais ou menos, não sei, quem sabe. Vocês vão achar correspondências em basicamente todas as culturas de sereias, sirenas, whatever. Mas basicamente é isso. Lindas mulheres com metade do corpo de humano, metade do corpo de sereias, enfim. Também existem os tritões, que são o masculino das sereias, enfim, whatever. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Também vou deixar aí algumas das minhas pesquisas, né? E fica aí a dica, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre sereias. Temos filmes, séries, livros, enfim, farei um segundo vídeo falando só sobre filmes e séries que abordam sereias. Vou deixar linkado aqui depois, tá? Mas tem aí as histórias clássicas que a gente conhece, como A Pequena Sereia,
enfim, Tidelands, que é uma série aí também que fala um pouquinho sobre sereias, entre outras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas outras redes sociais. Como eu disse, vou lançar um vídeo extra lá no meu Instagram falando só sobre filmes e séries que abordam sereias, se vocês quiserem, para complementar. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!